Vamos dar continuidade agora à nossa aula de organização da administração pública, turma Direito Administrativo 1, Regime Jurídico da UNIC. Essa já é a aula 3, parte 3, e agora, nesse momento, nós vamos falar especificamente sobre as autarquias. Nossa aula anterior foi estabelecer um quadro comparativo, agora nós vamos entrar nos detalhes da administração e da organização da administração pública. E para a gente começar, eu vou apresentar para vocês o conceito de autarquia, que está lá no artigo 5º do Decreto 200 de 1967. Eu não sei se eu comentei sobre esse decreto, é um decreto antigo, vocês podem ver que já na década de 60 já se procurava organizar e estruturar melhor a administração pública. E quanto à prestação de serviços, os serviços executados por Estado, já na década de 60, já havia uma preocupação em se prestar um serviço mais adequado. E para se prestar um serviço mais adequado, seria interessante dar autonomia para algum ente, ou seja, perder a subordinação, a subordinação hierárquica para ganhar mais autonomia administrativa para a execução de determinados serviços, que é chamado princípio da especialidade. Então, o Decreto 200 assim previu autarquia, serviço autônomo, criado, olha só, já vem as características, criado por lei, com personalidade jurídica, pode demandar e ser demandado, patrimônio e receita próprios, ou seja, para que exerça com autonomia tem que ter patrimônio e sua própria receita, não pode ficar dependendo, por exemplo, do município que o criou, do estado que o criou, tá? Para executar atividades típicas da administração pública, prestação de serviço público, que requeira, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. É por isso que nós chamamos, vou até marcar aqui em vermelho, a administração pública descentralizada. A administração pública descentralizada é a administração pública indireta. A administração pública centralizada é a administração pública direta, ou seja, União, Estado, município, Distrito Federal, tá? Professora, isso está ficando tão repetitivo, olha, eu vou repetir até você começar a fazer assim para mim, tipo, não aguento mais. Por quê? Porque eu quero que você memorize esse aspecto, ele ajuda bastante se já entrar aqui na cachola e não sair mais, tudo bem? Então, pelo conceito, já traz várias características que nós já sabemos e nós já comentamos, que ela é criada por lei, princípio da especialidade, vamos marcar ele, é muito importante. Não esqueça, as autarquias, ela precisa ser criada para um serviço específico, ela não pode ter cunho genérico, tá? Outro aspecto aqui interessante é princípio da tutela, tá? O que é esse princípio da tutela? Significa que o ente criador, se você quiser anotar, eu acho interessante aí no seu material, princípio da tutela, significa que o ente criador, que essa autarquia, ela fica vinculada ao seu ente criador, mas esse ente criador, ele vai poder exercer fiscalização nos limites da lei. Isso significa que essas autarquias, elas não estão subordinadas hierarquicamente ao seu criador, porque elas ganharam autonomia administrativa e orçamentária e financeira. Então, o que existe é o princípio da tutela, apenas um vínculo que permite que o ente criador a fiscalize quanto às suas atividades fim. O poder hierárquico, ele não vai poder realizar. Vou dar um exemplo. Imagine o Saneara, que é uma autarquia. O Saneara, ele é uma autarquia. Então, o que isso significa? Que o Sanear ganhou autonomia e quem criou foi o município. Quem que representa o município? O prefeito.
Imaginemos que o prefeito chegue ali no saneário e diga: olha, eu quero trocar todos os servidores comissionados que aqui estão, eu quero mudar a forma e a organização de gestão. Bem, isso não é possível. Ou então ele chegar e falar assim: olha, a partir de hoje, os despachos e análise de recursos perante aqui o saneário, eu é que vou decidir. Ele não pode interferir usando o seu poder hierárquico, seja delegando atribuições, lembra? Seja avocando atribuições. Tratei dessa diferença quando nós estudamos poder hierárquico, porque não existe mais uma relação de subordinação. O que ele vai poder fazer, o prefeito, como ele representa o ente criador, é exercer uma fiscalização nos moldes da lei. Que lei, professor? A lei que criou a autarquia, ela já estabelece os limites e os poderes do ente criador. Então, o ente criador só vai poder, por exemplo, atuar como via recursal ou de revisão, se houver previsão legal para isso, tá ok? Então, existem limites aí. Eu coloquei aqui princípio da autotutela, mas não confunda. Eu estou dizendo que a autarquia, ela pode fazer o controle, ela sim, fazer o controle dos seus próprios atos. Lembra a súmula 473 do STF que nós vimos lá em ato administrativo? Então, aplica-se às autarquias. As autarquias, elas podem rever e anular os seus próprios atos quando detectar vício na legalidade. E também poderá revogar os seus atos administrativos de acordo com a conveniência e oportunidade. E isso foi o que eu quis dizer com o princípio da autotutela, tá? Então, você coloca aí súmula 473 do STF. Dando prosseguimento, personalidade jurídica, eu já expliquei que com a lei tem início da sua existência no mesmo momento em que se inicia a vigência da lei. Não há necessidade de registro dos atos constitutivos como ocorre nas empresas estatais, tá ok? Sobre a criação, organização e extinção, se a criação é por lei, a extinção também somente por lei, tá? Organização, ato administrativo, normalmente decreto do chefe do executivo. Ou seja, a lei, ela cria a autarquia, mas provavelmente vai haver a necessidade de regulamentação da lei. Essa regulamentação, lembra do poder normativo, do poder normativo? Então, o poder de regulamentar essa lei ainda pertence ao chefe do executivo, gente. Até mesmo porque, presta bastante atenção, o que o município fez o que o município, o Estado, o Distrito Federal, a União faz quando ela cria uma autarquia? Ela dá autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Ou seja, o poder regulamentar, o poder judiciário não foi repassado para nenhuma autarquia. Continua ainda, né, esse poder de posse do município. Então, é ele quem vai fazer toda a regulamentação. Poxa, professora, então, embora não há subordinação, o prefeito, o governador, o presidente da república, ele pode alterar a regulamentação, é a forma que ele tem de interferir. Ele pode fazer as alterações por meio de decreto e as regulamentações. Agora, interferir, ele pode fazer uso do poder regulamentar, poder normativo. Agora, querer interferir em cima do poder hierárquico, ele não será possível fazer isso, tá ok? Eu coloquei que são atividades típicas da administração pública, executar serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, e não se enquadra serviços e atividades de cunho econômico e mercantil. Gente, exploração de atividade econômica e mercantil somente através das empresas estatais, tá ok? No caso das autarquias, não, isso não acontece. Já falei da responsabilidade, a responsabilidade objetiva, investidura dos agentes concurso público. Imunidade tributária é uma prerrogativa da administração pública, está lá na Constituição Federal, tratada também pelo Código Tributário.
então aplica-se às autarquias também. Elas possuem prerrogativas processuais, os bens são impenhoráveis, ou seja, tudo que nós vamos estudar em direito administrativo, em termos de prerrogativa, aplica-se às autarquias, tá? Agora, a gente lembra do que eu falei para vocês? Que as autarquias, ao longo dos anos, elas passaram por diversas transformações. Então, surgiu, vocês viram que o decreto é de 200, o decreto número 200, meu Deus do céu, enrolei aqui, de 1967, ele é bem antiguinho, né? Eu, particularmente, né, nem sonhava em nascer, minha mãe ainda era uma adolescente nessa época. Mas de lá para cá, muita coisa mudou quando se estavam criando aí os entes administrativos. E foram surgindo categorias, autarquias, eram autarquias, mas o legislador e o Poder Legislativo e o Poder Executivo começou a dar características diferenciadas a depender do tipo de autarquia. E isso o doutrinador fez uma classificação dessas autarquias que é importante você entender. Primeiro, autarquias territoriais. Gente, na verdade, o doutrinador fez essa classificação para fazer menção aos territórios brasileiros. Lembra do território que tinha de Roraima? Então, porque os territórios, eu não posso dizer que os territórios são entes políticos, porque ente político eu só tenho 4. União, Estado, Distrito Federal e município. Mas também, eles não são uma autarquia propriamente dita com toda a sua autonomia. Por quê? Porque quem administra os territórios do Brasil é a União. Ou seja, eu tenho ali um desmembramento geográfico chamado território, previsto ali no artigo 33 da Constituição Federal, mas eles não chegam a ter essa autonomia que normalmente as autarquias têm, tá? Mas eles têm ali dentro, para efeitos de administrar esse território, algumas funções conferidas pelo Estado, e aí o doutrinador o enquadrou como uma autarquia territorial. As autarquias institucionais, criadas com objetivos certos e determinado por lei, somente essas integram a administração indireta. São as autarquias propriamente ditas, previstas lá no Decreto 200 de 1967, naquela roupagem, daquele formato. Mas aí a gente tem uma outra categoria, que é a autarquia de regime especial. Por quê? Ao longo dos anos foram criando autarquias que elas possuíam características e até mesmo alguns privilégios em relação às autarquias tradicionais. Nós temos como caso aí o Bacen e a USP, a Universidade de São Paulo. O que poderia ser assim, professora, de privilégio? Por exemplo, poderia ocorrer dessas autarquias ter uma estabilidade diferenciada para o diretor, tá? A possibilidade, por exemplo, de contratação de servidores sem o concurso público, dada a natureza da atividade a ser desenvolvida, ou seja, vai se conceder privilégios, né, diferenciados em relação às outras autarquias tradicionais. Se conter alguns privilégios diferenciados, sejam eles quais forem, vai continuar sendo uma autarquia, mas a gente chama de autarquia de regime especial. Nós temos também as autarquias conhecidas como, deixa eu voltar. As autarquias profissionais. As autarquias profissionais são os conselhos de classes, conhecidas como autarquias federais. As anuidades têm natureza tributária e são fixadas por lei federal. Aí você poderia pensar, são todos os conselhos de classe, contabilidade, de medicina, professora, tudo, de enfermagem, de química, todos. Mas tem uma exceção aí que é importante você saber e cai bastante em concurso. Ordem dos Advogados do Brasil.
A Ordem dos Advogados do Brasil constitui uma exceção, porque eu não poderia, não se pode classificar a ordem como uma autarquia dessas profissionais como todas as outras, porque não é. Embora eu entendo que é o nosso conselho de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, que são dos advogados, assim como tem o da contabilidade, da enfermagem, da psicologia, assim por diante, começou a se discutir se a ordem é uma autarquia profissional, o que seria a ordem, ou ela é uma autarquia de regime especial, porque ela contém características muito particulares. Enfim, isso aí foi levado até o STF. Mas, professora, por que isso? Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a nossa Constituição Federal é a única profissão privada mencionada na Constituição Federal e elevada a um status constitucional e de relevância constitucional é a profissão do advogado, que é essencial à justiça, tá? Então, diante dessa menção na Constituição, diante desse conselho, desse instituto, que aí ficou se discutindo o que seria a Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque foi oferecida uma ação declaratória de inconstitucionalidade que queria obrigar a ordem a contratar mediante concurso público. E ela foi julgada em 2006. E eles chegaram à seguinte conclusão. Antigamente a ordem era uma autarquia especial. Agora não, o STF disse e se manifestou que se trata de uma categoria sui generis, uma categoria ímpar. Significa que ela não está sujeita ao controle da administração pública. Gente, a fiscalização, ela não está sujeita à fiscalização, assim como ocorre nas outras autarquias profissionais. Vocês vão estudar em Direito Administrativo 2 o controle da administração pública, o controle exercido pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, o controle social. Então, ela é uma categoria ímpar, ela é uma categoria sui generis, antigamente entendida como uma categoria especial, ok? Não esquece isso não. Nós temos também as autarquias de controle. Essa merece até assim, eu acho que eu até coloquei aqui para abordar um pouco sobre ela, coloquei assim, as agências reguladoras. Autarquia de controle, agências reguladoras, agências autárquicas e as autarquias especiais. Meu Deus, função de exercer controle sobre entidades que prestam serviço público ou atuam na área econômica por força de concessões e permissões de serviços públicos, descentralização por delegação comercial. Negocial. Gente, o que significa isso? Nossa, eu enrolei para falar, né, para ler esse pedacinho, mas o que significa essas autarquias de controle? Gente, normalmente, essas agências reguladoras, o que ocorre? Criava-se agência para prestação de serviço público. Ocorre que a administração pública, ela também tem, além dela mesma, prestar o serviço público através da sua administração indireta, ela pode também oferecer determinado serviço para que o particular preste esse serviço de interesse público. Dá exemplo, professora. Fornecimento de energia, né? Pode-se haver aí uma licitação para que o particular assuma. Nós temos aí transporte interestadual, transporte municipal ou até mesmo transporte urbano, que é um serviço de interesse público a ser prestado pelo Estado, mas o Estado ele promove licitações chamadas concessões e permissões, é uma forma de licitar, de contratar, em que o particular ele recebe, a ele é delegado, por isso que chama delegação negocial, a competência para exercer esse serviço público. Pois bem, pensando nisso,
Ou seja, a administração pública passa para o particular a prestação de um serviço público. Ela precisa fiscalizar. E aí entra as autarquias de controle que vão controlar esses serviços. Vocês vão ver que são as famosas ANA, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Transporte Aéreo, e assim vai indo, né? Agência Nacional de Energia, ANEEL, da Agência Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, são autarquias criadas não para prestar um serviço público, mas para fiscalizar e normatizar e impor as regras aos particulares prestadores de serviço público. Entendeu? Beleza. E nós temos também as autarquias associativas. São as associações públicas criadas para mútua cooperação entre entidades públicas formalizada pela instituição de consórcios públicos. Gente, aqui também é interessante falar sobre o consórcio público. E o que seria isso, professora? Em 2005 foi criada a lei do consórcio público. E aí ficaram assim definindo o que é o consórcio público, como que a gente classifica o consórcio público. É uma nova modalidade de administração indireta? Não, é uma autarquia associativa. E como é que funciona esse consórcio público? Gente, vamos imaginar assim, a diferença de consórcio para convênio. Já ouviram falar, olha, o prefeito recebeu aí um convênio, fechou um convênio com o governo federal, tal, vai mandar um recurso se não utilizar. Então, celebra um convênio, recebe o recurso, a prefeitura que aplica esse recurso, se não aplica, devolve, e aí tudo bem. É como se formasse assim, um contrato, tá? O consórcio, ele é diferente. Já ouviram falar aqui no município do consórcio da saúde? Pois bem, então consórcio é assim. Se vocês pararem para pensar, a saúde é um dever do Estado, a prestação da saúde, e é uma competência comum. Compete tanto ao Estado, ao município e à União promover a saúde. Ok. Agora vamos imaginar aqui em Rondonópolis. Vamos imaginar que, por exemplo, em Rondonópolis, ele começa, o nosso gestor começa a observar que uma pessoa que fica doente em São José do Povo é mandada para cá de ambulância. Uma pessoa ali em Pedra Preta, tá ruim, o hospital não resolve, manda para Rondonópolis. Aí observa que em Tesouro também, Guiratinga também, Jucimeira também. Tá acontecendo isso também, tudo manda para cá. E aí o que o prefeito resolve fazer? Olha, eu preciso que vocês me ajudem. Não dá para eu ficar arcando que está ficando pesado aqui para o município, porque está sendo muito recorrente. Vamos nos juntar e montar um consórcio? Então funciona assim, os municípios, é como se os municípios criassem uma pessoa jurídica e eles fossem um sócio, tá? Para vocês conseguirem visualizar bem. Então, olha só, vários municípios, normalmente a autarquia basta um ente para criar. O consórcio é diferente. Vários municípios, ou município-estado, ou município-estado-união, mas vários entes, no meu exemplo são municípios, se reúnem aqui, todos eles, os 4, 5 aí se reúnem, e eles fazem um acordo entre eles de como será, que eles vão criar uma pessoa jurídica que vai ter os bens próprios, e aí eles já vão, no acordo deles, eles já vão esboçar mais ou menos, tem que ser criado por lei, né? Como que eles vão fazer, da onde que vai sair os bens, mensalmente, quanto que cada um vai transferir do seu orçamento para esse consórcio público. Olha, Rondonópolis vai ser 1 milhão no ano, o São José do Povo vai ser só 50 mil e assim por diante. Eles vão fazer um acordo. Depois eles voltam lá para o município deles, ela pega o projeto de lei, tem que ser o mesmo, e coloca em votação. Aprovando em todos os municípios, aí nós temos o consórcio.
Nesse projeto de lei, nesse acordo, eles já dizem onde vai ser a sede, tudinho certinho em termos de servidor público. Ou seja, nasce uma pessoa jurídica dotada de autonomia que vai ter os seus recursos advindos de vários municípios. Gente, isso é consórcio público, tá? É uma forma de autarquia associativa, ok? Se vocês observarem aqui nos demais, eu trouxe as agências reguladoras, tá? Já expliquei para vocês, tá? O que significa. Eu acho que vocês depois dão uma lida. Não dá para a gente ficar abordando tudo, mas eu já expliquei para vocês um pouco. Se tiver dúvida, pode mandar a dúvida para mim. E temos também a agência executiva. Agência reguladora já falei, agência associativa já falei, e existe uma nova modalidade. Preste bastante atenção que a agência executiva também é bastante cobrada aí nos concursos públicos. O que é uma agência executiva? Gente, vamos pensar na agência executiva como um selo de qualidade. Uma autarquia, qualquer uma delas, quando elas atingem um outro patamar, sabe, de prestação de serviço público, é um outro patamar, aí ela passa a receber um selo de qualidade, mais ou menos isso, chamada agência executiva, tá? Por isso que eu coloquei princípio da eficiência, porque a agência executiva, esse selo de qualidade, ele vem para imprimir e dar um crédito, um destaque para o princípio da eficiência. O que isso significa? Imagine assim, que o prefeito daqui está observando que ele precisa otimizar os serviços de água e esgoto ali do Sanear, que já é uma autarquia. Então ele chega ali no Sanear e fala assim, olha, vamos celebrar um contrato de gestão por um prazo mínimo de 1 ano, porque eu quero melhorar o resultado da prestação de serviço, por isso que é princípio de eficiência. Então, se vocês toparem assim, nós vamos celebrar esse contrato e para vocês chegarem a um patamar de agência executiva. E aí nós vamos elaborar um plano estratégico de reestruturação, desenvolvimento institucional, vamos estabelecer metas para os servidores. Se vocês atingirem essa meta e conseguir elevar essa autarquia a um grau de agência executiva, ou seja, com esse selo de qualidade, vocês vão obter esses e esses benefícios, né? Os servidores, sei lá, um bônus, um aumento de salário, uma gratificação, seja lá o que for. E tudo isso vai estar previsto. Cada vez que vocês forem cumprindo a meta, vocês, e cumprindo esse plano estratégico, vocês estão elevando o patamar e podem receber esse selo de qualidade e chegar ao patamar de agência executiva. Então, isso significa agência executiva. E tem previsão constitucional. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá se ampliar mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho, princípio da eficiência, tá? Para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e a remuneração do pessoal. O que fica evidente aí que para imprimir esse selo de qualidade tem que ter previsão legal. Aí poderá ser feito o contrato. Por que tem que ser mediante lei? Porque vocês já estudaram que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, determina ou autoriza, lembra? Se existir uma lei autorizando a instituição da agência executiva desse selo de qualidade, estabelecendo prazo de duração, os critérios e a remuneração, tudo bem, a administração pública ela pode celebrar, tá ok? Eu já coloquei aqui, ó, espécies de selo de qualidade, olha que bacana.
Consórcio público está na Constituição Federal e já expliquei para vocês. Então, gente, o que eu tinha para falar sobre autarquia era isso. Viu aí que nos tomou 30 minutos. É um conteúdo bem extenso, tá? Agora eu vou parar por aqui e vou para a Fundação Pública. E a Fundação Pública eu acho que vai ser mais célere, tá bom? Então, até a parte 4 do nosso vídeo. Beijo!